Glória a Deus. O nome da palavra de hoje é Reformados na Graça e na Verdade para Edificar. Reformados na graça e na verdade para edificar. E como o pastor Bruno falou, eu vou iniciar a palavra nesse momento e vou terminar amanhã no culto de domingo, amém? Então, para você ter a revelação completa da palavra, de tudo aquilo que Deus está edificando e construindo a partir do dia de hoje, né, 1º de abril. Então, não perca a palavra. Nós já estamos trabalhando e andando em cima da palavra de graça e verdade desde o mês de março, né, falando a respeito da graça do Senhor e da sua verdade. E o Senhor quer que a gente continue. Falando da sua graça e da verdade, amém? Então, vai ser uma palavra animadora, reflexiva, como todo culto de primícias, amém? Lembre-se que eu estou sempre sorrindo, não por fora, mas por dentro. João 1, eu vou usar o texto para iniciarmos a palavra em João 1, versículo 14, que foi um texto que nós usamos domingo passado. Deixa eu ver qual foi o nome da palavra. Onde nós falamos de graça e verdade. João 1, versículo 14 vai dizer: E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se tornou carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco, Senhor, nossa vida diante de Ti, Senhor. Eu quero Te render graças pelo dia de hoje, Te render graças por cada vida, Senhor, que se dispôs a estar na Sua casa, a estar na Sua presença, Senhor, para comer e beber de Ti, Senhor, para crescer e ser edificado na Tua graça, na Sua verdade, Senhor. Porque é a Tua graça e a Tua verdade que edifica a Sua casa, Senhor. E se nós somos a Sua casa, então somos edificados por essa graça e por essa verdade, que é tudo aquilo que o Senhor é, Senhor. Então, pela Tua vontade, Senhor, que se levante, Senhor, graças, Senhor, graças ministeriais para aperfeiçoar essa casa, para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar, Senhor, a cada um de nós, Senhor, para que todo homem seja levado como perfeito diante de Ti, Senhor, segundo aquilo que o Senhor é, meu Pai. Quero, Senhor, declarar que nós dependemos da Tua graça, Senhor. Dependemos do governo da Sua graça, Senhor. E rendemos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Rendemos todos os nossos sentidos diante de Ti, Senhor, para que possamos, Senhor, ser levados diante do Teu trono, para ouvir, Senhor, da Sua voz, para ouvir da Sua verdade, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a Sua igreja, nesse tempo que se inicia hoje, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que o que nós estamos construindo e edificando nesse lugar é a Sua verdade genuína, Senhor. Nesse dia, Senhor, em que o mundo celebra o dia da mentira, Senhor, nós destronamos, Senhor, todo o principado, toda a potestade, Senhor, toda a hoste maligna da mentira, Senhor, e levantamos, Senhor, o trono da graça e o trono da verdade, Senhor. Levantamos, Senhor, o trono da graça e o trono da verdade diante dessa terra, diante do mundo, Senhor, diante de todos aqueles, Senhor, que ainda desconhece quem Tu és, Senhor, e declaro que o trono da graça e da verdade prevalecerá sobre toda a terra, sobre todo homem, sobre toda língua, sobre todo povo e sobre toda a nação, Senhor. Que se cumpra os Seus dias, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, nós vamos começar a falar a respeito daquele que é cheio de graça e verdade, amém?
a falar de coisas, não daquilo que Deus faz, mas falar daquilo que Ele é. Porque uma coisa é falar do que Deus faz, uma coisa é falar das operações de Deus, e outra coisa é você falar de quem Ele é. Outra coisa é falar o que Ele é, porque a cada palavra é algo dele que está sendo revelado a nós. A cada palavra é algo dele que está sendo impartido para dentro de nós. E isso deve produzir em nós temor, porque nós não estamos de frente a algo que está sendo feito, nós não estamos diante de algo que ele faz, apesar de que, sem dúvidas, o Senhor está sempre fazendo algo por nós, amém? Deus está sempre trabalhando a nosso favor, fazendo algo por nós, mas quando nós nos deparamos diante da sua palavra, nós estamos nos deparando diante de quem Ele é. Quando a vez que você vem à igreja, você vem cultuá-lo, que você vem adorá-lo, que você vem ouvir da palavra, você está de frente de quem Ele é. E isso tem que gerar temor no nosso coração, porque nós não estamos de frente a construções, a coisas, nós estamos de frente ao nosso soberano Deus, amém? E tocar na sua graça, e tocar na sua verdade, não é tocar em conceitos teológicos. Tocar na sua graça, tocar na sua verdade, não é tocar em ideias, em conceitos, não é tocar em achismos. Tocar na sua graça e na verdade é tocar na sua substância, é tocar na sua natureza. Então, quando nós tocamos na graça de Deus, tocamos na sua verdade, estamos falando de quem Ele é, estamos tocando na sua pessoa, estamos tocando na sua substância, amém? Como nós lemos em João 1. Versículo 14, porque João vai dizer como Jesus foi visto na terra. João vai começar a declarar de como Jesus ele foi visto na terra, como Deus encarnou no Filho, como o Filho de Deus habitou entre nós. E ele vai dizer que a maneira que ele habitou entre nós foi cheio. Ele não habitou entre nós faltando nada, com ausência de nada. Ele habitou entre nós cheio. Cheio de quê? Cheio de uma substância que preenchia o Filho de Deus encarnado na terra, que é graça e verdade. Ele estava cheio da substância, cheio da natureza, da graça e da verdade. E essa foi a forma que Jesus encarnou, essa foi a forma que Deus encarnou no seu Filho e Cristo encarnou em Jesus, e Jesus andou entre os homens, cheio de graça e verdade. Então a graça e a verdade não é um assunto que pode ser tratado de fora. Não é um assunto tratado de forma exterior. O problema é que a igreja confunde frequentemente a graça do Antigo Testamento, a graça do Antigo Pacto, com a graça do Novo Testamento, com a graça da Nova Aliança. Eu vou dar um exemplo, né? O pastor Bruno deu esse exemplo, falou sobre Mefibosete. Amém? Sobre a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de quem? De Jonatas, amém? Que era filho de Saul. E a palavra vai dizer que Mefibosete, ele nasce com uma paralisia nas suas pernas, amém? Ele tinha uma enfermidade. E Mefibosete é um exemplo de graça operando a partir do exterior. A figura de Mefibosete, ele vem mostrar a graça de Deus operando, mas de forma exterior. Porque a palavra vai dizer que quando ele se assentava à mesa do rei, a sua imperfeição era encoberta. A palavra vai dizer que quando Davi o chama e fala, né, e restitui tudo aquilo que era de Saul e de Jonatas para ele, e fala que todos os dias da vida dele ele comeria na mesa do rei. É Deus expressando a sua graça, mas de uma forma exterior, porque toda vez que Mefibosete se assentava à mesa do rei, a sua deformidade, a sua paralisia era encoberta. Né? É quando você senta, amém? Quando você senta embaixo da mesa, a sua perninha não fica embaixo da mesa, amém? Você se senta na cadeira e a sua perninha fica embaixo da mesa. E como ele tinha uma paralisia nas partes inferiores, o que Deus estava comunicando? Que toda vez que nós nos assentamos, né, na mesa do rei, as nossas imperfeições são encobertas.
E essa é uma graça exterior, uma graça que era expressada na antiga aliança, no velho pacto. Uma graça que trouxe Mefibosete de um lugar distante e isolado, porque quando ele vai perguntar por Mefibosete, né, a serva dele, que tomou ele para cuidar dele, vai dizer assim, Davi vai perguntar, onde está Mefibosete? Ela vai falar, ele está em Lodebar. Lodebar significa lugar onde não tem alimento. Porque a palavra lo significa não e debar significa pastagem. Então Mefibosete estava escondido, Mefibosete estava isolado, Mefibosete estava num lugar distante, sem alimento. E quando o rei o chama para a mesa, para se assentar e comer no banquete do rei, as imperfeições da vida de Mefibosete são encobertas. E agora ele tem um lugar que ele não precisa mais se esconder, mas um lugar aonde ele agora pode ser revelado, ele pode ser visto, e um lugar onde há alimento, amém? Porque essa é a graça do Senhor. A graça do Senhor nos traz para perto, a graça do Senhor nos encobre, a graça do Senhor nos alimenta. Mas ela não é só isso. Porque a graça que nos encobre é uma graça do antigo pacto, mas a graça que Jesus Cristo veio trazer é uma graça que opera dentro de nós. Por isso que a palavra vai dizer que Jesus era cheio de graça e verdade. E não que ele operava graça e verdade. O primeiro relato de Jesus, quando ele relata que como ele andava, né, na terra entre os homens, era que ele era cheio de graça e verdade. Porque Jesus não veio para cobrir apenas o nosso exterior, cobrir apenas as nossas imperfeições. A graça que Jesus Cristo veio manifestar não era uma graça para encobrir as nossas impossibilidades ou as nossas paralisias, mas a graça que Jesus veio manifestar entre nós é uma graça que vem transformar as nossas imperfeições. É uma graça que não vem encobri-las, mas uma graça que vem transformar as nossas impossibilidades, as nossas imperfeições, as nossas paralisias na sua natureza. Porque é uma graça que vem trabalhar dentro de nós. Não para encobrir, não para esconder, mas para transformar. E é um momento que Deus nos chama a investigar, a indagar, a examinar a palavra, as escrituras, para que a gente não fale daquilo que a gente não entenda, mas sim que falemos daquilo que nós entendemos. Então eu pergunto, vocês estão entendendo? Diga amém. A diferença da graça, porque o problema da igreja é que ela parou na graça que se manifestava sobre os homens, sobre os profetas na antiga aliança, achando que a graça ela vem para encobrir, mas você continua sendo a mesma pessoa. Não, a graça do Senhor em Jesus Cristo veio para transformar a nossa vida. E nós temos que entender a mudança de tempo, a mudança do sistema, a mudança da operação da graça através de Cristo Jesus. O que João está dizendo? Que assim como Ele é, nós também temos que ser cheios de graça e verdade. E nós temos que entender isso, por quê? Porque a fé que trabalha dentro de nós é uma fé que nos leva a entender. Não é uma fé que nos faz repetir aquilo que ouvimos. A fé que trabalha em nós pela graça do novo pacto é uma fé que nos leva a entender. É o que está escrito lá em Hebreus 11, versículo 3, que pela fé entendemos. Pela fé entendemos. E ele vai dizer que o universo foi criado pela palavra de Deus, porque a fé do novo pacto, pela graça liberada sobre nós, nos faz agora entender, não apenas crer naquilo que não enxergamos, naquilo que não vimos, mas entender aquilo que Deus está fazendo. É olhar para o velho pacto com os olhos do novo pacto. É olhar o velho pacto, a velha aliança, entendendo tudo que Deus estava fazendo desde a criação até a manifestação e a encarnação do seu Filho Jesus.
Uma fé que nos faz entender essa graça, uma fé que nos faz entender essa verdade. Então, não estamos aqui para falar do que não entendemos. A igreja do Senhor está aqui para falar daquilo que ela entende, aquilo que é toda a sua verdade, aquilo que é toda a sua realidade. A igreja está sendo edificada, aperfeiçoada e é estabelecida para falar daquilo que ela entende. Porque é uma igreja agora guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo foi colocado em nós, liberado sobre a nossa vida para nos guiar em toda a verdade. Ele não foi liberado para nos guiar na nossa verdade, naquilo que queremos fazer, naquilo que é melhor. O Espírito Santo de Deus foi enxertado dentro de nós e nos revestiu para nos guiar a toda a verdade de Deus. E a operação das graças ministeriais, estão lá em Efésios 4, é para levar os santos a um nível de aperfeiçoamento que eles possam entender, que eles possam conhecer, que eles possam compreender, porque tudo aquilo que eu não entendo, eu não posso desfrutar. Tudo aquilo que nós não entendemos, nós não podemos desfrutar. Tudo aquilo que nós não entendemos, nós não podemos usar apropriadamente. Então, tudo aquilo que Deus te dá e você não sabe manejar, e você não sabe usar, e você não compreende o porquê daquilo que Deus está te dando, você pode fazer mau uso daquilo que Deus te entregou. Porque tudo aquilo que não entendemos, não usamos apropriadamente. Quando não entendemos a natureza do Evangelho, é muito fácil utilizá-lo para outros fins. Quando nós não entendemos a natureza do Evangelho, a natureza da graça, a natureza da sua verdade, nós podemos usar esse Evangelho para outros fins. Podemos usar esse Evangelho para benefício próprio. Podemos distorcer a palavra em benefício próprio. É muito fácil utilizar um Evangelho que eu não entendo para o meu próprio benefício. É muito fácil utilizar um Evangelho que eu não compreendo e não utilizá-lo na forma que Deus determinou. E aí a igreja passa a ter uma desculpa: mas eu não entendi. Mas você foi chamado para entender. Porque a fé nos leva a entender. Não é uma fé cega, não é uma fé burra, é uma fé que te leva a um entendimento. Então, o ponto de toda graça ministerial é que você tem que entender antes de usar. Você tem que entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus te entregou, antes que você possa usar. Porque o que eu não entendo, eu não posso usar apropriadamente. O que eu não entendo, eu faço mau uso. E quando nós não conhecemos o propósito de Deus, o abuso é inevitável. Quando nós não conhecemos o propósito, o abuso, o mau uso, ele é inevitável. E nós vemos uma igreja, ao invés de estar conformada na graça e na verdade em Jesus Cristo, está conformada no seu próprio entendimento. No seu próprio entendimento, que é agradável aos seus próprios fins. Se o evangelho que você prega, se o evangelho que sai da sua boca não está de acordo com a graça de Deus, então você está fazendo mau uso do evangelho. Se o evangelho que sai da sua boca não está de acordo com a graça e com a verdade de Deus, você não está usando o evangelho de forma apropriada, você está abusando do evangelho de Deus. Isso porque se desconhece o propósito, se desconhece a intenção, se desconhece a ideia
pelo qual Deus fez todas as coisas. Hebreus 9. Esse é o nosso texto base de hoje. E amanhã vamos falar de novo dele. Hebreus 9, versículo 9. Vou ler o versículo 9 e 10, amém? Hebreus 9, versículo 9 e 10 vai dizer: isto é um símbolo para o tempo presente, segundo o qual se oferecem ofertas e sacrifícios que não são eficazes para aperfeiçoar no tocante à consciência daquele que lhe presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados só em comidas e bebidas e diversas purificações impostas até o tempo da reforma das coisas. Eu li numa versão atual, amém? Não sei como é que está a versão da sua Bíblia, mas é exatamente isso que eu quis dizer. E eu vou repetir, amém? Preste atenção, parece um texto complexo, mas eu vou explicar. No texto original, ao invés de símbolo, está escrito parábola. Talvez seja mais entendível a vocês, né? Isso é um símbolo para o tempo presente, segundo o qual se oferecem ofertas e sacrifícios que são ineficazes para aperfeiçoar no tocante à consciência daquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados só em comidas e bebidas e diversas purificações impostas até que venha o tempo da reforma de todas as coisas. A carta aos Hebreus é uma das cartas mais duras do Novo Testamento. A carta de Hebreus é uma das cartas mais duras do Novo Pacto. O primeiro capítulo de Hebreus, ele começa suave, né? Ele começa falando de Jesus, ele começa falando de Cristo, ele começa falando da supremacia de Cristo, ele começa falando que o Filho é o resplendor da glória do Pai, amém? Mas à medida que nós vamos avançando na leitura e no entendimento da carta de Hebreus, nós vamos vendo que o autor da carta de Hebreus, ele se encarrega de quebrar, de quebrantar, de golpear cada um dos fundamentos da tradição judaica. Ele se coloca em vir de encontro com cada ensinamento em cada ensinamento, em cada fundamento da tradição judaica. Por isso ele está falando, né, daqueles que oferecem sacrifícios, ofertas, purificações, tudo aquilo que era feito no Antigo Pacto. Tudo aquilo, né, que os judeus faziam, né, no Antigo Pacto e fazem até hoje. Então ele está dizendo que essas coisas concernentes à lei, aí você vai entender, elas não servem, são ineficazes para aperfeiçoar. Tudo aquilo que eles aprenderam de ritos é ineficaz para o aperfeiçoamento dos santos. E o autor de Hebreus se encarrega então de duramente confrontar todos esses ritos, todos esses sacrifícios, em contraste à supremacia de Cristo. E ele vai contrastar, né, a supremacia de Cristo com os velhos hábitos, né? O Hebreus, né? A carta de Hebreus é um chamado à perfeição para a igreja. A carta de Hebreus vai trazer um acordar da igreja para que ela alcance a perfeição da supremacia do Filho. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Diga amém. O que o velho pacto e as suas ordenanças e as suas instituições não podem fazer, porque o velho pacto, as velhas ordenanças, as velhas instituições não podem te fazer perfeito quanto à sua consciência. Não podem te tornar perfeito, né, naquilo que você é, não pode mudar a sua mentalidade.
não tem poder de transformação. Então, o que ele está dizendo? Que eles aprenderam, né, a serem perfeitos quanto ao culto. Israel desenvolveu um sistema completo de como cultuar, de como fazer para cultuar, né, das formas de se cultuar, das práticas, dos ritos, das ofertas, dos sacrifícios, né, do esforço humano disfarçado de espiritualidade. E Paulo está confrontando todo esse esforço humano disfarçado de espiritualidade, e ele está dizendo: não serve para nada, porque não serve para aperfeiçoar ninguém, não transforma a vida de ninguém. E ele está denunciando que eles têm muitas tradições, são expert em cultos, em sacrifícios, mas a sua consciência seguia sendo impura diante de Deus. A religiosidade deles não os transformava e eles seguiam sendo impuros diante de Deus. Então, o que Paulo está querendo mostrar nessa passagem? Ele está dizendo que há coisas que foram símbolos, mas os símbolos não podem te amadurecer. Há coisas que são símbolos, que servem como exemplo, mas não servem para te amadurecer. E se queremos amadurecer, se queremos apresentar perfeito em Cristo Jesus todo homem, nós devemos nos desenraizar de uma geração de simbolismos. E o que é uma geração de simbolismos? Uma geração de simbolismo é tudo aquilo que é externo, que me impede de ver Cristo claramente. Simbolismo é tudo aquilo que é externo, que é exterior, mas que me impede de ver Cristo claramente, que representa, que mostra, mas que não é a expressão plena de Cristo, que não é a expressão plena de Deus. Então Paulo está mostrando e querendo mostrar que nós temos que desenraizar a igreja de uma cultura de simbolismos que apenas encobrem a verdade e a graça e não revelam com perfeição quem Cristo é. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não há maturidade aonde nós nos agarramos em símbolos. Não há maturidade. As coisas externas, quando nós nos agarramos às coisas externas, nós não amadurecemos. Porque a maturidade, ela vem na operação interior. Quando Cristo opera no nosso interior, quando a sua graça e a sua verdade é vista de forma cada vez mais nítida, cada vez mais clara, o nosso interior é reformado, transformado, né? Assim amadurecemos, não com sombras, não com véu, não com simbolismos, mas com a verdade clara e nítida na nossa cara. Paulo está dizendo que eles se apaixonaram pelas ofertas, pelos sacrifícios, se apaixonaram pelas diversas purificações, se apaixonaram pelos costumes, mas se perderam da substância, se perderam da natureza de Deus, se perderam na essência. Porque há uma debilidade na lei. E qual é a debilidade da lei? A debilidade da lei é que mostra o pecado, mas não te dá poder para resolvê-lo. A debilidade da lei é que ela apontava o pecado de todo homem, mas não dava solução para o pecado. Não dava poder ao homem para solucionar o pecado. Eles diziam: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, mas não te dá nenhuma ferramenta para que você possa fazer aquilo que não pode ser feito, para que você possa não fazer aquilo que é um impulso, não te dá ferramentas para vencer. E o problema de edificar uma geração nas coisas externas é que você aprende a cultuar por fora.
Você aprende a cultuar por fora, você aprende a cultuar de modo exterior, mas a sua consciência permanece como a deles, impura diante de Deus. A natureza segue sendo a mesma, e esse é o perigo de edificar uma geração com coisas externas, que a natureza segue sendo a mesma, segue sendo ante Deus. Porque uma natureza que não é conformada em sua graça, em sua verdade, naquilo que Ele é uma natureza ante Deus. E esse é o problema de você aprender a cultuar por fora, de modo exterior, mas a sua consciência permanecer como a do velho homem, um sistema ante Deus. Nós precisamos migrar de atos externos para uma vida interna que ele possa crescer e expandir. Nós temos que migrar de coisas externas, de atos externos, para uma vida interior, no qual Cristo possa crescer, no qual Cristo possa desenvolver, na qual Cristo possa expandir. Deus não espera que sejamos perfeitos quanto ao culto. O que significa isso, pastora? Deus não espera que você robotize, o culto. Eu invento palavras, tá? Dizendo assim, não, eu já sei o que tem que ser feito. Estou há 20 anos na igreja, eu sei muito bem. Eu sei que o culto começa, a gente faz uma oração para abrir o culto. Depois disso, eu coloco aí umas músicas rápidas, umas 2 músicas lentas para poder acalmar o coração, para o povo ficar em paz, na vibe, E depois disso, eu dou 5 minutos de aviso, 10 minutos de minha oferta, 45 minutos de ministração da palavra. Eu sei como discipular, eu sei como orar, eu sei como expulsar demônio, eu sei como orar por cura, porque eu aprendi. E isso é um sistema de culto no qual o antigo pacto, no qual os judeus também sabem fazer de forma perfeita. Mas em nada serve para transformar a sua consciência. E esse era o problema de Israel. O que Deus havia instituído se tornou um ritual. O que Deus havia instituído foi ritualizado, já era automático. E é por isso, que, obviamente, nós temos ordem dentro da casa de Deus, amém? Mas o Espírito, ele é livre para falar o quanto ele quer, como ele quer. Se a palavra tiver que ser em meia hora, é em meia hora. Se quiser ser em 1h30, 1h30. Porque o seu rito de culto não vai impedir que o Espírito de Deus opere em liberdade. Porque enquanto você espera por rituais, com o seu sistema ante Deus, com a consciência impura diante de Deus, nós estamos edificando uma casa com o seu interior transformado para que Deus tenha liberdade. Então, se você procura uma igreja que tenha rituais, aqui não é o seu lugar. Porque nessa casa, quem opera é o Senhor, quem manda é o Senhor, quem governa é o Senhor. O problema é que tudo aquilo que é ritualizado externamente não passa muito tempo, não vai passar muito tempo para que a corrupção entre. Tudo aquilo que é ritualizado, uma hora a corrupção vai entrar. E isso foi tudo aquilo que Jesus Cristo veio confrontar. Ele veio confrontar a religiosidade, o ritualismo, a corrupção dentro do sistema religioso. Porque pegaram aquilo que Deus instituiu e ritualizaram. Quando Jesus chega ao templo, ele vê os cambistas, E ele fica irado, e ele começa a virar, a mesa dos cambistas, irados. Por quê? Porque quando ele entra no templo, um lugar de cultuar, um lugar da presença de Deus, um lugar onde você tem que ter prazer e entrar e não ter hora para sair. Ele começou a ouvir
O povo fazendo escambo com a mercadoria que era usado para sacrifício. Não, precisa trazer de longe não. Aqui eu tenho, ó, aqui eu faço um preço melhor. Não, vem aqui na minha vendinha, aqui na minha barraquinha, ó, 3 pombinhas sai por 1 denário. E esse é o sistema que opera lá até hoje. Se você tiver a oportunidade de ir a Israel, em nome de Jesus, e você andar dentro das ruas de Jerusalém, e você andar dentro do comércio, é um te puxando pela gola, falando, vem aqui, você tá negociando com um, o outro cara da outra vendinha está te chamando, falando que está fazendo mais barato. Aí eles brigam entre eles, disputando o cliente. Porque até hoje, assim, aonde a religião opera, a corrupção está instalada. Tudo que nós vemos hoje nos nossos dias não é novo. Porque sempre que não tenha uma operação interna da vida de Deus, tudo que não há uma operação interna da sua graça, da sua verdade, começará a ter rituais externos que vão parecer melhores para desvirtuar aquilo que Deus estabeleceu. Sempre que não tenha a operação da vida de Deus no nosso interior, que não tenha a operação da sua graça e da verdade, as coisas externas vão chamar a sua atenção e vão se demonstrar como melhores para desviar o seu olhar, para desviar a sua atenção, para desviar daquilo que Deus está estabelecendo dentro do seu interior. Parece como o bom brasileiro, que gosta sempre de uma promoção. Cuidado, porque a graça e a verdade de Deus não são negociáveis. A vida de Deus não é negociável. Então, nós nos tornamos perfeitos enquanto ao culto, mas não desenvolvemos uma consciência, uma mentalidade, uma vida interior, não desenvolvemos uma natureza de perfeição. Quando nós estamos mais ligados e conectados ao exterior, nós acabamos não desenvolvendo a natureza de perfeição que é Cristo em nós. E como se alcança uma consciência de perfeição? Pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela formação da natureza de Cristo em nós. É dessa forma que se alcança uma consciência perfeita. Pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela formação da natureza de Cristo em nós. A deficiência do sistema da lei é que ele não podia ser perfeito enquanto a sua consciência. Ele não era perfeito na consciência. Ele podia chegar à perfeição na prática do culto, mas não era perfeito na consciência. Porque a lei não consegue e não pode aperfeiçoar ninguém. A lei não consegue ser perfeita. E qual é a meta de Deus conosco? A meta de Deus conosco é que sigamos adiante até a perfeição. A meta de Deus conosco, com a sua igreja, é que sigamos até sermos perfeitos como Ele é. Então o sistema que opera de forma exterior não serve para a igreja. Não pode operar dentro da igreja. E o que é essa perfeição, pastora? A perfeição é uma imagem mais clara, mais nítida, mais real, mais madura do Filho de Deus em nossos dias. É isso que nós temos que alcançar. Uma imagem mais clara, uma imagem mais nítida, uma imagem mais madura, mais real do Filho de Deus em nós e nos nossos dias. E quando nós podemos dizer que a igreja alcançou essa perfeição? Quando Cristo for visto claramente.
Então eu te pergunto, hoje podemos dizer que a igreja alcançou a perfeição? Será que Cristo está sendo visto da melhor forma, da forma mais clara, da forma mais nítida na sua igreja? E eu não estou falando dessa casa, eu estou falando na igreja do Senhor. O problema de uma igreja que foi enxertada de símbolos e fundamentada em símbolos daquilo que é externo, é que ela é impedida de alcançar essa maturidade. Ela é impedida de alcançar essa perfeição, porque te dá a falsa impressão de que sempre terá algo lá para te dar um suporte. Te dá uma falsa impressão de que você não precisa disso tudo, que você não precisa ser perfeito, que você não precisa amadurecer nesse nível. Porque, eu não preciso disso tudo. Eu tenho a Leide, ela pode orar por mim. Eu não preciso ser maduro o suficiente. Eu tenho o pastor Bruno para poder me ensinar a palavra. Preso a coisas exteriores, preso a símbolos, preso a coisas que não te levam a amadurecer e crescer. Eu não estou te dizendo que o pastor Bruno não serve para te ensinar e nem a Leide não serve para orar você, mas você tem que alcançar essa maturidade aonde os novos na fé vão te procurar para isso. Você não pode ficar usando as pessoas e vivendo uma vida que você encobre as suas impossibilidades, a sua paralisia, porque tem medo de transformá-las, ou porque está muito acomodado em transformar as suas impossibilidades em algo que é possível, porque é possível ser como Ele é. Porque se não fosse possível, não estava na palavra. Se não fosse possível, essa não seria a meta de Deus. Se isso não fosse possível chegar à perfeição, nós já teríamos sido levados, porque a salvação bastaria. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então Deus tem que remover toda a sua segurança exterior para que você cresça, para que você amadureça, para que a igreja não seja levada por coisas que estão sendo vistas, por coisas exteriores. A igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é guiada por aquele que nos governa e nos dirige. Porque nós entendemos que nós nascemos de novo. E se você nasceu de novo, você não nasceu de novo para continuar vivendo das velhas práticas, dos velhos símbolos, da velha religião, dos seus pontos de segurança. Você nasceu de novo para ser guiado em toda graça e toda verdade pelo Espírito Santo de Deus que governa a sua vida. E Paulo é tão firme, Paulo é tão pontual, Paulo é tão violento. Por quê? Porque ele precisa mudar o fundamento de uma igreja que está pautada em coisas exteriores para uma igreja que viva uma realidade interna. Paulo tem que denunciar uma igreja que conhecia Jesus, mas ainda estava pautada em seus ritos, em seus cultos. E ele é tão duro porque é necessário que a igreja transite para uma realidade interior. É mais fácil, sim, ser guiado por aquilo que é exterior. Você acha que por que o povo ficou acomodado no deserto? Por que eles ficaram lá acomodados? 40 anos no deserto, porque era muito mais fácil ser guiado pela coluna de fogo, era muito mais fácil ser guiado pela nuvem que você consegue ver. Porque para ser guiado por aquilo que nós estamos enxergando, ser guiado pela nuvem, ser guiado pela coluna de fogo, não precisa ser muito inteligente. Você olha, está se movendo, você segue. E era o que eles faziam. Tá andando, então eu vou andar. Parou, eu parei. Era o que eles faziam. Tá andando, eu ando. Tá parado, eu paro. E não precisa ser muito inteligente para seguir aquilo que está andando. Porque é muito mais fácil. Você não precisa nem raciocinar.
Ih, levantou, vamos embora, galera. Ih, parou, vamos parar, galera. E fizeram isso durante todos os anos que passaram naquele lugar. É mais fácil porque você não tem que esperar. Não tem que esperar Deus falar, não tem que esperar Deus confirmar, não tem que ficar esperando Deus guiar. Por quê? Porque se move, nós andamos, se para, nós paramos. Uma igreja conformada, uma igreja paralisada, uma igreja passiva. E sabe o que Deus fez com aquela igreja paralisada, passiva? Matou todo mundo. E só colocou os ativos em Canaã. Só colocou os que se movimentaram. Só colocou aqueles que entenderam que a vida de Deus não pode ser conformada por aquilo que nós vemos de forma exterior, mas que Ele tem uma nova realidade de vida para nós. Edificar sobre o que se vê humanamente não é garantia de durabilidade. Edificar sobre aquilo que você vê humanamente não é garantia de durabilidade. Por isso que Israel seguia a coluna de fogo, seguia a nuvem, mas o seu coração não foi transformado. Então Paulo vem nos advertir claramente que o símbolo não te permite amadurecer. Ele vai dizer: isso tudo não aperfeiçoa aqueles que prestam culto. Paulo vai mencionar a mesma coisa que ele fala aqui em Hebreus 9, lá em 1 Coríntios 3. Ele vai fazer a mesma coisa com o povo de Corinto, que as pessoas resistiam em amadurecer, ainda que fossem cheios de dons. Que o povo de Corinto era um povo cheio de talentos, cheio de dons, mas era um povo duro, que estava resistindo a amadurecer. 1 Coríntios 1, versículos 6 e 7, você anote, vai dizer que eles estavam enriquecidos, que eles estavam cheios de dons para poder testemunhar de Cristo, testemunhar de Deus, mas não estavam fazendo. Por quê? Porque estavam aguardando a revelação de Cristo nele. Paulo estava aguardando. Não, vocês ainda não estão prontos. Estão cheios de dons, mas ainda não estão prontos. Por quê? Porque não tinham a revelação de Cristo neles. Por quê? Porque eles estavam resistindo a amadurecer. Então você ser cheio de dons não te garante maturidade. O que te garante maturidade é a revelação de Cristo em vós. É a revelação da sua graça, da sua verdade no seu interior. Você pode ter muitos dons, operá-los de forma externa, mas isso não garante a sua maturidade. O que garante o seu amadurecimento é a revelação da vida de Deus em vós, é a revelação da sua graça, a revelação da sua verdade, a revelação de quem Ele é. E assim começa 1 Coríntios 3, versículo 1, Paulo falando para eles: eu quis falar a vós como espirituais, mas não pude, porque são carnais. O que são carnais? São imaturos, porque o homem carnal é um homem imaturo. Paulo fala, eu desejei falar com vocês como homens espirituais, apesar de terem muitos dons, não pude falar com vocês como espirituais. Por quê? Porque são carnais, são imaturos, são meninos, resistem à revelação do Cristo que vai amadurecê-los. E quantas coisas Deus quer nos falar como espirituais, mas todavia ainda não consegue, porque ainda o Senhor precisa falar como fala de leite para nós, porque ainda somos criança. E ser criança não é uma questão de idade, é uma questão de entendimento. É uma questão de conhecimento, é uma questão de revelação de Cristo, independente da sua idade. Porque apesar de sermos novos, eu e o pastor Bruno, dá uma moral, ele vai fazer 25, se ele fizer 25 eu faço 21.
Apesar da pouca idade do pastor Bruno e minha, cansamos de nos deparar com homens e mulheres mais velhos do que nós, mas que ainda estavam bebendo leite, que são rasos, que são carnais, que são imaturos, acham que o tempo de igreja vai determinar a sua maturidade, mas o que determina a sua maturidade é a revelação da natureza de Deus em vós, é o crescimento dessa vida, é o aperfeiçoamento dessa vida em nós. É o que vai dizer lá Hebreus 5, versículo 11, vai dizer: versículo 12. Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando devias ser mestres por conta do tempo, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine quais são os rudimentos elementares dos oráculos de Deus, que vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Pois todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, imaturo na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para o adulto, os quais, por causa da prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Pela prática daquilo que se ouve, da vida que se tem, porque eu não posso praticar aquilo que eu não conheço. Eu não posso praticar aquilo que eu não entendo, porque se eu tento praticar aquilo que eu não entendo, eu faço mau uso. Dessa forma, a igreja de Corinto resistia a amadurecer, resistia à revelação de Cristo. Mas quando nós vamos mais profundo e vamos lendo a carta de Corinto, nós vamos ver que os homens e as mulheres de Deus, a igreja de Corinto, ela não estava resistindo, a amadurecer, ela estava resistindo em ser reformada. E ser reformada é que tome uma nova forma. Ela estava resistindo à ordem, que ser reformado é que entre uma nova ordem, é que entre uma nova forma. E eles estavam resistindo à nova forma, eles estavam resistindo à ordem. Eles queriam, com seus dons, continuar sendo o mesmo povo de Corinto que eles eram. Só que o mesmo povo que era, sem a ordem, sem o aperfeiçoamento, sem a nova forma, são homens carnais. Então eles continuavam carnais, continuavam meninos, continuavam imaturos. Então eles resistiam à reforma. Então Deus vem com o seu sistema de graça e verdade, que é um sistema de reforma. A graça e a verdade é o sistema de reforma de Deus para conformar todo homem, toda mulher a Cristo. A colocar ordem em todo homem, em toda mulher, em todo filho de Deus. O mais poderoso da reforma é fazer retornar as coisas da forma original. O poder que há na reforma é retornar as coisas à forma original. Como diz lá em Hebreus 9, versículo 10, que nós lemos. Hebreus 9:10. Os quais consistem somente em comida e bebida e diversas purificações, sendo ordenanças da carne impostas até que venha o tempo da reforma. Até que venha o tempo da reforma. E a reforma, ela vem para colocar tudo no seu devido lugar. A reforma vem para levar novamente a igreja do Senhor à ordem. A reforma que vem através daquilo que Cristo é, graça e verdade. Colocar tudo na forma original. Voltar ao que Deus desenhou, voltar à origem, voltar àquilo que Deus determinou, ao modelo que Deus determinou.
Por isso que graça e verdade é o sistema operante da reforma. Porque é tudo aquilo que Cristo é. É tudo aquilo que Ele é. E há um tempo que Deus permite que as coisas de menino sejam coisas de menino. Mas há um momento em que Ele diz: é tempo de reforma. É tempo de amadurecer. Então esse é o tempo, igreja. É o tempo da reforma. É o tempo de voltar as coisas à origem. É o tempo da igreja acordar, deixar de ser menina, porque é o tempo de reformar. A reforma não aconteceu há sei lá quantos anos atrás, quando Lutero veio reformar a igreja. A reforma é a graça e a verdade operante de Cristo todos os dias na minha vida e na sua vida, até que sejamos perfeitos como Ele é. A igreja tem que estar em constante reforma, até que todo homem seja colocado perfeito diante de Deus. A reforma não foi um tempo determinado. Quando Lutero veio, a graça, e revelou a graça, ali foi o start, ali foi o despertar da igreja, que a reforma é o revelar de Cristo, da sua graça, porque é isso que vai transformar a minha vida e a sua vida. Então Paulo vai reclamar o direito sobre a igreja de Corinto, para poder dizer a eles que o tempo da imaturidade terminou. E quando você lê 2 Coríntios, você vê que eles são totalmente diferentes do povo que era em 1 Coríntios. Porque Paulo vai dar um basta à meninice, à criancice, à imaturidade, e vai despertar a igreja para um tempo de reforma. Porque há conversas que Deus quer ter conosco, mas precisamos estar reformados. Precisamos estar em ordem, e não na nossa ordem, na ordem dele, da forma dele, do jeito dele, no desenho dele. Sabe qual o sistema que Deus usa para reformar? Graça e verdade. Esse é o sistema que Deus usa para reformar, graça e verdade. E Ele utiliza graça e verdade porque não são coisas externas, mas sim operações internas, que começa dentro de nós. Reforma não é mudar a liturgia, reforma não é mudar a forma da reunião, reforma não é mudar as canções, reforma é que seja mudado o interior do homem. Porque a primeira reforma não acontece de forma exterior. A primeira reforma começa no nosso interior. Reformar é que seja mudado o interior, que seja transformado no interior. Que a substância da vida de Deus tome tudo e todas as coisas. Que essa substância de vida, de graça, de verdade, venha fluir do nosso interior. Porque não é algo que é achado de forma exterior, é algo que flui dos verdadeiros filhos de Deus. É algo que flui dos filhos de Deus maduros, que entenderam e que fazem o uso correto daquilo que Deus entregou. Mas a igreja se acostumou a domesticar o Adão. A igreja acostumou a domesticar Adão. E Adão não tem que ser domesticado. Adão tem que morrer. O velho homem tem que morrer. O problema é que você está acostumado a domesticar o velho homem, a encobrir o velho homem, usando da graça do antigo pacto que vinha, que encobria, onde o favor de Deus era achado sobre a vida daquele homem, daquela mulher. Não é mais sobre, é dentro. É dentro. E aí você acostumou, a igreja acostumou a domesticar o velho homem. Mas o velho homem não pode ser domesticado. O velho homem não pode ser melhorado. O velho homem tem que morrer.
E o fim do velho homem é a cruz. O fim do velho homem é a cruz. O velho homem não muda por comportamento. Porque tudo o que nós queremos fazer externamente se desfaz com o tempo. Tudo que é feito de forma externa, sem uma realidade interior, acaba com o tempo. Tudo que é edificado, tudo que é construído de forma exterior, sem uma realidade interior primeiro, se desfaz, é corruptível, o tempo leva, não é eterno. Por isso que a autodisciplina não é suficiente. Não basta você dizer, não, eu vou me autodisciplinar. É a mesma coisa que todo mundo fala, na segunda-feira eu começo a dieta. E aí chega na segunda, não, na terça. Aí chega a terça na quarta. Aí quando você pensa, quarta-feira começar a dieta, não, melhor aproveitar o final de semana que já está chegando, na outra segunda eu começo. Não adianta você se autodisciplinar, porque você se autodisciplinar não é suficiente, é exterior. Uma hora você pode até começar, mas não tem resultado eterno. Porque uma hora para. Por isso que a meta de Deus não é uma igreja bonita visivelmente, não é uma igreja bonita no seu exterior, mas uma igreja cheia de graça e verdade no seu interior. A meta de Deus não é transformar esse edifício em um castelo. A meta de Deus é que a nossa vida interior seja cheia de graça e de verdade, para que quando Ele olhe para mim, olhe para você, Ele veja o Filho perfeito. Porque se a graça e a verdade nos habita como natureza, então a expressão da graça e da verdade vai se tornar uma realidade em tudo aquilo que nos rodeia. Se primeiro essa graça e essa verdade nos habitar, for uma realidade no nosso interior, consequentemente, vai se tornar uma expressão do nosso exterior. Porque mudar de aparência, mudar de linguagem, mudar de liturgia, fazer uma mudança de forma, sem garantir primeiro a natureza, não servirá de nada. Você mudar a prática, mudar o costume, mudar a forma, sem primeiro você garantir a sua natureza em forma no seu interior, não serve de nada. É a mesma coisa que você trocar de roupa. Uma hora suja e todo mundo vai ver a sua nudez quando você tiver que remover a roupa suja. Não adianta se vestir de crente e ter a aparência de crente, e ter a aparência do filho de Deus, se você não garantir a natureza, a mudança, a transformação da natureza interior, não serve de nada, porque esse não é o propósito de Deus. Ele não quer apenas te vestir do filho, Ele quer que você seja o próprio filho. Isso acontece muito com as pessoas que saem da igreja. Eles buscam uma nova aparência, uma nova forma, uma nova linguagem, mas nunca garantiram a mudança interior. Não vai servir de nada. Vão rodar de igreja em igreja, mas a natureza interior permanece a mesma, como o velho homem. O propósito de Deus é que a reforma seja tão profunda que mude a nossa natureza. Ela tem que ser tão profunda, porque é fácil mudar o exterior, é fácil mudar a cor da igreja, é fácil eu pegar aqui, passar uma tinta branca, passar uma tinta amarela, passar uma tinta azul. Não é fácil, igreja? Sim ou não? É fácil mudar o exterior. Eu quero ver mudar a realidade interior da sua vida.
E se os ritos, os símbolos, a religiosidade, a aparência fossem suficientes, para que então Jesus teria vindo? Se isso fosse suficiente, para que Jesus teria vindo? A razão que Jesus veio é porque nada disso é suficiente. Nada que é exterior era suficiente, porque nada dessas coisas poderiam aperfeiçoar a nossa consciência, a nossa mentalidade, a nossa vida interior. E que coisas tem que reformar? Tem que reformar aquilo que eu não gosto, pastora. O que eu tenho que reformar? Eu tenho que reformar aquilo que eu sempre achei que ia mal. Eu sempre achei que isso aqui não dava muito certo. Então é isso que tem que reformar? Não. Tem que reformar tudo que não é a substância de Cristo em nós. Tem que reformar tudo que não é a natureza de Cristo em nós. Não é o que você quer, não é o que você gosta, não é o que você acha que não está dando certo. É reformar tudo que não é Cristo. Tudo que não é Cristo tem que ser reformado na sua vida. Se há alguma coisa em vós que não seja Cristo, não serve. Vocês estão bem? Diga amém. Glória a Deus. Isso é culto de primícias, amém? Culto de primícias é para a igreja vencedora, gloriosa, né? É para uma igreja que não quer ficar na grande tribulação, amém? Mas se tu quiser, é contigo mesmo, né? Nós estamos aqui para aperfeiçoar uma igreja vencedora, amém? Porque se você quer ser como Cristo é, tem que ser vencedor, porque Ele não é perdedor. Então, por que nós falamos de reforma? Por que falamos de transformar? Por que falamos de voltar ao desenho original? Porque há um impacto no Evangelho que se perdeu ao longo do caminho. Há um impacto que se perdeu do Evangelho em todo mundo ao longo do tempo, ao longo do caminho, em tudo aquilo que o Pai nos chamou a fazer, porque esse Evangelho nos foi colocado, esse Evangelho nos foi dado, esse Evangelho nos foi posto para ser a solução de tudo e de todos. E o mesmo impacto que causou na igreja do primeiro século, ela veio sendo depreciada. Você consegue acompanhar isso pelo desenvolver da igreja em Apocalipse, que ela tem um impacto inicial da igreja, mas depois que a igreja se mistura com o sistema, que ela se mistura com a religião, o impacto do evangelho vai se decaindo. E é o que nós vemos no dia de hoje, a igreja tendo pouco impacto na sociedade, sendo que ela foi chamada para ter um grande impacto transformador. O evangelho nos foi posto para transformar tudo aquilo que ele toca. E hoje o evangelho é levado por muitos como chacota, porque a própria igreja não amadurece. Por que Deus está interessado, tão interessado que a igreja amadureça? Porque uma ênfase nesse tempo, né, se vocês perceberem, né, no tempo que nós estamos vivendo, sobre maturidade, aperfeiçoamento, sobre avanço, sobre ir adiante, porque há coisas que precisam ser resolvidas, que não são de caráter individual, mas é de um caráter global. Tem coisas que têm que ser resolvidas, que não se trata só da minha vidinha, se trata da igreja universal de Deus, da igreja global de Deus, se trata da criação de Deus, que precisa ser impactada por uma igreja madura. Porque há uma pandemia. O que significa pandemia? É algo que acontece em todo mundo, amém? Uma coisa que acontece em todo mundo, de forma global. Então há uma pandemia que a igreja precisa enfrentar, que é a pandemia do engano. Algo que acontece em todo mundo. A pandemia de coisas que são feitas sem a verdade de Deus, sem a verdadeira substância de Deus, sem a sua verdadeira natureza. A urgência de se voltar ao desenho original, a urgência de se voltar à forma, a urgência de se voltar à natureza, a urgência da reforma, é porque há coisas que não podem ser confrontadas se primeiro nós não formos parte da mesma natureza.
Eu não posso confrontar uma natureza do qual eu sou parte. Você não tem como confrontar a natureza desse mundo se você é mundano. Você não tem como confrontar a natureza do velho homem se dentro de você está cheio de velho homem. Ou por acaso Satanás pode expulsar Satanás? Por que Jesus pôde confrontar o engano nos seus dias? Porque a natureza dele era verdade. Ele é cheio de graça e verdade. Porque a sua natureza não era como a daqueles homens dos seus dias. E é por isso que ele pôde confrontar todo homem, toda religião. Cada homem que passava diante dele, ele podia confrontar. Porque a natureza dele era graça e verdade. Você não pode mudar aquilo que você faz parte. E você não pode se queixar daquilo que você tolera. Quer que eu repita? Você não pode mudar aquilo que você faz parte. E você não pode se queixar, reclamar daquilo que você tolera. Por isso que é uma ênfase tão grande, presente nessa estação que nós estamos vivendo, de que aquilo que nos governe seja a natureza de Cristo, que seja a sua natureza e que não sejam coisas que venham nos governar, porque às vezes as coisas que nós fazemos é produto da natureza do mundo em que estamos. Às vezes as coisas que nós fazemos é produto da mesma natureza que está nesse mundo. Então como você vai reclamar? Se você faz a mesma coisa que o mundo faz. Se você anda da mesma forma que o mundo anda. Se você replica a mesma coisa que o mundo replica. Por isso que há uma urgência para que a natureza Cristo, a sua graça, a sua verdade venha nos governar. Pastor Bruno usou esse exemplo lá na igreja do Recreio, em Gênesis 5, versículo 3. Quando Adão perdeu a imagem de Deus, ele começou a gerar filhos conforme a sua própria imagem. Ele não mais reproduzia aquilo que era a imagem de Deus, porque ele mesmo não era mais a imagem de Deus. Quando nós perdemos a imagem de Deus, começamos a criar e gerar com a nossa própria natureza, debaixo do mesmo sistema que cria o mundo. Ainda que você aparente diferente, querido, se você gera e você cria debaixo da mesma natureza desse mundo, você é conforme esse mundo. Porque tudo que começa com uma substância termina em uma estrutura. Tudo que começa com uma substância termina como uma estrutura. Existia um sistema estabelecido, uma forma de pensar lá em Gênesis, depois da queda do homem. E eles vieram e tentaram estruturar o quê? Criar uma estrutura. Homens que pensavam igual, um sistema anti-Deus. E o que eles tentaram edificar? Babel. Porque toda substância termina em uma estrutura. Há uma substância em nós que se chama Cristo, amém? Há uma substância dentro da igreja do Senhor que se chama Cristo. Para quê? Para que no final a estrutura esteja pronta, a sua igreja gloriosa, a nova Jerusalém, a casa eterna de Deus. Porque toda substância termina em uma estrutura. A razão que nós temos uma estrutura de engano, não só dentro da igreja, mas em todas as áreas do mundo, em todas as áreas do sistema, em toda a esfera, é porque um dia começou uma substância. Desde lá do jardim, a substância do engano foi liberada, e essa substância se tornou uma estrutura dentro e fora da igreja. Mas assim como o engano terminou em uma estrutura, a graça e a verdade também vão terminar em uma estrutura.
Porque a graça, a verdade que é Cristo vai terminar na edificação da casa eterna de Deus, da sua igreja gloriosa. O engano começou como uma substância, ele pode ter tomado forma e ter sido estruturado, mas a igreja do Senhor está tomando forma, está sendo aperfeiçoada, está sendo edificada em toda graça e toda verdade, e será uma edificação extraordinária. Assim como a morte entrou por um homem, muitos reinarão em vida. Porque o que começa com uma estrutura, que começa com uma substância, vai terminar em uma estrutura. Como a serpente de Gênesis termina como o dragão de Apocalipse, um homem vai gerar uma igreja gloriosa, um filho para muitos filhos. E assim como começou o engano como uma substância, e lá em Gênesis vai dizer que pelo engano, pelo pecado, cada um foi sentenciado. E a sentença da serpente foi o quê? Comer do pó da terra. Do pó comerás. E o pó, o que é o pó? O pó é o homem sem glória. O pó é o homem sem a natureza de Deus. O pó não é o pó que você varrer o chão, vai ser um monte de pó. Não é disso que a serpente se alimenta. O pó é o homem sem glória. O pó é o homem sem natureza. O pó é o homem sem a graça e sem a verdade de Deus. Porque o engano se alimenta do que não tem a natureza de Deus. Por isso que Deus está sendo enfático nessa estação, que a graça e a verdade precisa nos absorver, precisa nos saturar, precisa nos encher, porque a única coisa que faz frente ao engano se chama graça e verdade. A única enfermidade que o ser humano sofre é o engano. Essa é a maior enfermidade que o homem sofre. Porque todas as outras, Jesus Cristo levou sobre ele na cruz do Calvário. A igreja existe e a igreja está na terra para resolver esse problema do engano. Mas aí eu te pergunto, o problema é, e quando a igreja também está doente dessa enfermidade, o que faz? Quando a igreja também se encontra doente dessa enfermidade que se chama engano, o que faz? O engano nos leva à perda da sua vida, não da sua salvação, mas à perda da sua vida. O engano leva à morte, porque o propósito do engano é a morte. Primeiro ele enganou Eva e depois ela morreu. Primeiro ela engana o homem e a mulher e depois a morte é instaurada. Por quê? Porque o propósito do engano é gerar morte. O problema da igreja não é o diabo, o problema da igreja é o engano. Porque 2 Coríntios 11, versículo 3... vai mostrar Paulo preocupado para que a igreja não caia no engano, assim como Eva caiu. Por quê? Porque a operação do engano nos leva a uma ausência de fidelidade a Cristo. É o que está escrito em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 3. Deixa eu ler para vocês. Respira que eu tô acabando. Falta a última frase, vai dar tudo certo. O louvor pode subir se quiser. 2 Coríntios 11. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de algum modo, os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simplicidade e da fidelidade para com Deus. A preocupação de Paulo era que o engano levasse a igreja a uma ausência de fidelidade a Cristo.
E como se resolve o problema da morte nessa geração? Resolvendo o problema do engano. E como eu resolvo o problema do engano, pastora? Cheios de graça e de verdade. Uma igreja cheia de graça e uma igreja cheia de verdade está pronta para confrontar o engano e livrar essa geração da morte. Não podemos passar a vida... Olha aqui para mim. Isso, bem atentos no que eu vou dizer. Depois a palavra vai estar lá no Hotmart. Todas as palavras de primícias ficam no Hotmart, amém? Na nossa escola, que não se chama mais Escola da Graça, mas Escola de Aprofundamento, né? É totalmente online. Olha aqui para mim. Não podemos passar a vida toda resolvendo o problema de maus frutos. O que é isso, pastora? Passar a vida resolvendo problemas de maus frutos, resolvendo os seus pecados, as suas imaturidades, resolvendo, né, o seu problema de fornicação, o seu problema de promiscuidade, o seu problema de mandar mensagem para os outros, né, sendo namorado ou sendo casado. O seu problema de prostituição, o seu problema de ficar passando a mão nas menininhas. Não podemos passar a vida toda resolvendo problemas de frutos maus. Isso é uma igreja que não cresce em maturidade, que não cresce em graça, que não cresce em verdade. É uma igreja que passa a vida toda cuidando de pecados, sendo que todo o pecado já foi resolvido por Cristo na cruz do Calvário. E se a vida dele entrou, a vida dele tem que te transformar. Então o problema da igreja que nós temos que resolver é um problema de raiz. E qual é o problema da raiz? É uma transformação de natureza. Porque quem tem a natureza transformada não tem problema de maus frutos. Sabe por que você ainda tem maus frutos? Porque a sua raiz está contaminada. Uma raiz contaminada, a árvore não cresce plenamente, a árvore não cresce com saúde, os frutos não crescem saudáveis. Mas uma árvore bem cuidada, com raízes fortes, ela cresce bem, ela cresce saudável. E a palavra vai nos garantir que a nossa raiz é Cristo Jesus. Se a sua raiz está com algum problema, querido, se a sua natureza está com algum problema, está na hora de transformar. Temos que resolver um problema de natureza dentro da igreja. E os maus frutos serão resolvidos. Se a sua natureza for transformada, se você for cheio da natureza de Cristo, cheio da sua graça, cheio da sua verdade, as suas meninices de velho homem não vão mais ocorrer. Então não adianta ficar tratando os seus pecadinhos escondidos, as suas paralisias. Não adianta ficar encobrindo elas. Precisa de transformação de natureza. Há quanto tempo você está na igreja? Já deveria ter resolvido esse problema, crente. Toda raiz que o Pai não plantou tem que ser arrancada. É o que diz a palavra. Chegou o tempo da reforma. E a reforma vai começar por dentro, transformando o nosso interior. Deus vai olhar nossas raízes. E tudo aquilo que não for Cristo vai ser arrancado pela raiz. Toma cuidado. Porque às vezes quando você perde a sua raiz, você perde a sua estabilidade. E se você perde a sua estabilidade, daqui a pouco você está fora da igreja. A árvore só cresce com raízes fortes. A árvore só dá bons frutos com raízes fortes. Mas eu quero declarar que os dias de engano estão acabando. Porque Deus está iluminando a sua igreja. Deus está despertando a sua igreja. Deus está acordando os homens e as mulheres de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que se propuseram a amadurecer.
Deus está fazendo uma grande reforma na sua igreja. Pode ter começado com Lutero há anos atrás, mas a reforma continua. A igreja parou, a igreja adormeceu e entendeu: a reforma já passou. Não, ela está apenas começando novamente. A verdadeira reforma está começando, porque a reforma não pode ser exterior. A reforma, ela é interior. Que sejamos uma igreja que se levante cheio de graça e cheio de verdade. Deus está fazendo uma transfusão de natureza, uma transfusão de graça, uma transfusão de verdade, para que tenhamos a substância certa, a estrutura certa, a raiz certa. O fim, a finalidade da graça e da verdade é formar uma estrutura perfeita, uma estrutura desenvolvida, uma estrutura madura, uma estrutura firme, uma estrutura que governe. Como nós falamos desde o início do ano, é um tempo de responsabilidade, igreja. Deus está reformando a sua casa. Amém? Se você crer, fique de pé. A verdadeira reforma não começou com Lutero. A verdadeira reforma começou quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A verdadeira reforma começou com Jesus Cristo de Nazaré, que andou entre nós, que habitou entre nós. E foi visto a sua glória, a glória como do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Naquele momento, a reforma começou. E na cruz do Calvário foi consumado o fim do engano, o fim da morte, o fim da mentira, o fim do diabo, o fim da enfermidade. A igreja parece que viveu um tempo de blackout, mas agora a igreja chegou o tempo de acordar. Chegou o tempo de despertar para a reforma que Jesus Cristo começou quando habitou entre nós, quando a consumou na cruz do Calvário e levantou a sua igreja para dar continuidade à reforma.